Nós já oramos, a irmã Erinalva já nos elevou a Deus em oração, e eu quero convidar a igreja a nós refletirmos em João capítulo 9. João no capítulo 9, versículos de 8 a 25. João no capítulo 9, versículos de 8 a 25. Os irmãos podem ficar em pé, por gentileza, só mais essa vez. O texto diz assim: Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros diziam: Não, mas se parece com ele. Porém ele mesmo dizia: Não, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros fariseus: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O cego respondeu: Que é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: Não sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem abriu-lhe os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, que idade ele tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que a cura veio de Deus, porque esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Amém? Podeis assentar. Irmãos, toda essa narrativa que nós acabamos de ler, ela é consequência, ela se deu em razão de uma cura que Jesus Cristo ministrou, realizou sobre um homem que, segundo o texto bíblico, era um cego de nascença. E Jesus Cristo, passando por aquele lugar, viu aquele homem, o chamou
E de uma forma bem inusitada, diferente do que se era capaz de imaginar, Jesus faz lama na areia com a sua própria saliva, ou seja, no dito bem claro, Jesus cospe no chão, faz lama e passa aquela lama nos olhos daquele cego, ordena que ele vá se lavar no tanque de Siloé e aquele homem volta enxergando. Naquela ocasião, os discípulos perguntam a Jesus por que aquele homem era cego. Se por pecado dos seus pais ou por pecado dele. E aí Jesus Cristo responde a eles dizendo que nem o cego e nem os pais haviam pecado, que aquela enfermidade não tinha nada a ver com castigo, mas que aquele fato deu-se para que o nome de Deus fosse glorificado através daquele homem, e aquela cura era o desfecho disso tudo. O operar de Cristo curando aquele homem que era cego de nascença era o desfecho de toda aquela história, onde Deus seria glorificado através daquela vida. É uma cura inusitada, é uma cura diferente, como eu disse, repito. Talvez ninguém nunca pudesse esperar que alguém cego fosse curado daquela maneira. Talvez causasse estranheza até mesmo para o cego curado, mas ele não tinha outra opção, a opção dele era obedecer. O certo é que aquele evento, e aí nós começamos a ler o resultado disso através do versículo 8, que é o texto que nós lemos agora, provocou uma grande repercussão no meio da sociedade, porque eles conheciam aquele homem como um cego que vivia a mendigar, pedindo esmolas. É bem verdade que naquela época não restavam muitas opções a um cego senão viver mendigando. Hoje em dia, por bênção de Deus, as pessoas que têm deficiência, que são portadores de deficiência visual e de outras, existem vários amparos estatais, mas à época, a pessoa que tinha uma deficiência desse tipo, ela era fadada mesmo a viver mendigando, a ser rejeitado pela sociedade e ter uma vida mesmo de mendicância. E aí ver aquele homem curado começou a despertar a curiosidade das pessoas. As pessoas começaram a ficar intrigadas. Começaram a indagar entre si, mas esse não é o cego que pedia esmola, que até há pouco tempo a gente não viu ele ali, sem enxergar e pedindo esmola. Os seus vizinhos, os seus conhecidos, não reconheceram aquele homem. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar dele. Aqui na igreja tiveram algumas irmãs que fizeram aquela cirurgia de catarata. E eu cheguei a comentar com algumas pessoas que teve uma em especial, que eu não vou dizer o nome, mas teve uma em especial que a impressão que eu tenho é que ela rejuvenesceu assim de uns 8 a 10 anos, ficou mais nova, ficou esperta, abriu-lhes os olhos, né? Aquela visão embaçada, aquela coisa que prejudicava, passou e agora estava vendo perfeitamente bem. E aquela solução trouxe uma nova vida para aquela mulher. Renovou os ânimos, né? E eu fico imaginando aquele cego, ele não enxergava de jeito nenhum. Ele tinha a vida determinada, fadada a viver como mendigo, porque era aquilo que acontecia com uma pessoa cega na época.
Os seus conhecidos não o reconheceram, porque além de ter curado, ele ali também deixou de estar naquele local mendigando. Novos horizontes, novas perspectivas abriram-se para a vida daquele homem quando ele foi curado por Jesus Cristo da sua cegueira. Mas como não podia ser diferente, irmãos, os fariseus que já estavam com Jesus Cristo atravessado na garganta, tomam conhecimento daquele evento, daquele milagre, daquele fato. E aí a Bíblia diz que as pessoas levaram o ex-cego, o curado, aquele homem que se fazia novo a partir daquele momento, aos fariseus, para indagar a eles. Eu não sei qual era ali a intenção, se era provocar mais intriga ou tentar encontrar explicação para aquilo tudo através deles que eram mestres da lei, eram conhecimentos da lei, eram conhecidos, exímios conhecedores da lei à época. Eu sei que aquele cego foi levado até os fariseus e isso eles começam a indagar. Nesse texto que nós lemos, do 8 ao 25, e mais o versículo 26, o homem curado é perguntado 3 vezes sobre como se deu aquela cura, aquele milagre na sua vida. Os seus amigos perguntaram e os fariseus perguntaram 2 vezes. Eles queriam entender a profundidade daquilo. O próprio cego, no versículo 30, o ex-cego, no versículo 32, para os irmãos terem ideia da novidade que seria aquilo, o próprio, na sua defesa, quando pressionado demais, o próprio homem curado, diz no capítulo 9, versículo 32, que diz assim, ó: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Porque aquele era um fato impactante, aquele era um fato novíssimo, inédito e impactante. Movimentou a região, mas também despertou reações diversas, inclusive a rejeição e o negacionismo por parte dos fariseus. Eles não queriam aceitar. Eles não queriam aceitar que Jesus Cristo, pelo poder de Deus, operara aquele milagre. Mas o ministério de Cristo foi esse. O ministério de Jesus Cristo foi o ministério de ensino, de curas e de outros milagres no sentido de cuidar das pessoas. Por isso é que a igreja, como reflexo do amor de Deus, ela deve preocupar-se em ser espelho do ministério de Cristo, ensinando, operando cura, suprindo as necessidades materiais das pessoas. A igreja deve refletir, irmãos, e esse é o tema que nós queremos expor hoje. A igreja deve refletir inequivocamente, sem sombra de dúvidas, o poder transformador de Deus na vida das pessoas. Nós, igreja, devemos ter um testemunho de tal forma que seja, sem dúvida, inequívoco, que Deus é capaz de mudar a vida de todo e qualquer ser humano que se arrependa e que entregue-se verdadeiramente a Ele. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu, enquanto igreja, preciso refletir e que ninguém duvide, encontre motivo para duvidar
que Deus é capaz de transformar a vida de qualquer um. Jesus Cristo transformou a vida daquele cego. Feche os olhos e imagine, irmãos, o que a reviravolta que foi para aquele homem receber aquela cura. Mas o ministério de Cristo era esse, era cura, era milagre, era... Nós vemos em Mateus capítulo 15, versículo 32, Jesus Cristo se preocupando com as necessidades materiais das pessoas. Aí Cristo olha para aquela multidão, a Bíblia diz nesse texto que aquele povo já estava há 3 dias acompanhando Jesus Cristo. Ele olha para aquela multidão, tem compaixão dela e diz para os seus discípulos: eu não posso mandar despedir eles daqui sem alimentá-los, porque eles vão desfalecer no caminho. Jesus preocupado com as necessidades materiais. Mateus 6,34, Jesus Cristo mais uma vez preocupado com as pessoas e com os seres humanos, diz o texto que ele olha para a multidão, sente compaixão dela e as vê como ovelhas que não têm pastor. E sem demora, diz o texto, passou-lhe a ministrar-lhe muitas orientações. Jesus ensinando o povo os mistérios do reino de Deus. O povo estava perdido, sem direção, como ovelha que não tem pastor. Por último, realizou várias curas, onde o propósito dessas curas era trazer transformação de vida para as pessoas, mas sobretudo testemunhar do poder de Deus. Testemunhar do poder de Deus capaz de transformar a vida de qualquer um que se submeta a essa transformação. Uma dessas curas é essa que nós vimos aqui. Portanto, a igreja, como comunidade de pessoas remidas, pessoas que já receberam a transformação através do poder de Deus, ela deve testemunhar disso. Nós devemos imitar a Jesus Cristo, direcionando as nossas atitudes para a honra e glória de Deus, para suprir as necessidades dos outros, para ensinar as pessoas. Mas também aquele cego, aquele ex-cego, ele se faz nesse texto digno de ser imitado pela igreja. Eu não sei porquê, e aí isso é mistério. Quando eu chegar no céu eu vou perguntar que, não sei se os irmãos observaram, toda essa história, ela acontece em uma ordem cronológica invertida. Ela acontece em uma ordem, os fatos são invertidos em determinados pontos. O que aconteceu primeiro? A cura. Primeira coisa, a palavra diz que aquele cego estava ali. Jesus Cristo diz: ei, vem aqui, eu quero te curar. Depois, quando ele é questionado o que havia lhe trazido cura, ele responde com uma frase curtinha. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. E o homem lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Ele aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Só isso. Antes disso, no versículo 11, quando ele era questionado pelos seus conhecidos,
Diz o versículo 11 que ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Precisa de mais do que isso? Testemunhar é simples. Testemunhar é falar do que Deus fez na nossa vida, é falar do poder de Deus. Sabe por que às vezes a gente quer incrementar? Sabe por que às vezes a gente quer sofisticar demais as coisas? Porque por natureza, às vezes, nós esquecemos de quem convence é o Espírito Santo. Às vezes a gente quer porque quer converter as pessoas. E quando a gente testemunha e a pessoa ainda não se converte, a gente fica frustrado, como se tivéssemos sido mal sucedidos naquela tarefa. Mas aquela tarefa não é nossa. O convencimento não é nossa tarefa, é do Espírito Santo. Nosso papel é testemunhar. E esse homem, de uma forma simples, por 2 vezes, ele foi questionado. Já foram 2 vezes. Ele disse: eu fui, lavei-me e vi. Eu fiz só o que ele mandou eu fazer. No versículo 17, mais uma vez, quando é questionado, os fariseus questionam a ele, dizendo assim: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito desse homem que te curou? Visto que ele te abriu os olhos. Aí ele responde: é profeta. Curto, irmão, sem muita coisa. O que você acha que ele é? Esse homem que te curou é profeta. Porque para eles o profeta era aquele que era o enviado de Deus e que tinha o poder dado por Deus para realizar coisas impossíveis. Mais uma vez, pela 4ª vez, no versículo 25, quanto mais uma vez pressionado, vou começar do 24. Então chamaram pela 2ª vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus estavam dizendo: quem te curou foi Deus, não foi esse homem, porque ele é pecador, ele não pode ter feito isso porque ele fez no sábado, e no sábado não pode curar. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele opera, cura, milagre, ele sara dores, ele traz refrigério aos sofredores em dia de sábado. Lembram que na escola bíblica nós estamos estudando sobre o perigo do legalismo? O legalismo, ele cega as pessoas, o legalismo, ele torna as pessoas insensíveis ao sofrimento alheio. Não podia se curar, aliviar o sofrimento daquele homem, por quê? Porque era sábado, simplesmente porque a lei dizia que sábado não podia fazer isso. Se Jesus Cristo que operou esse milagre num sábado, contrariando os fariseus, ele diz em um determinado texto bíblico que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Então, se era para fazer o bem, podia sim fazer no sábado. Intrigados com isso e com outros fatos, os fariseus encostam mais uma vez aquele homem na parede e diz assim: não, esse homem é pecador, glorifica a Deus, porque a cura veio de Deus e não dele. Ele não pode ter realizado cura porque ele desobedece à lei. E aí no versículo 25, mais uma vez, ele foi bem objetivo e sincero. Ele retrucou: se ele é, olha o que ele responde: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e estou vendo. Glória a Deus. Uma coisa eu sei, se era pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e estou vendo. Irmãos, que o nosso testemunho seja esse, irmão. Que as pessoas vejam isso em nós. Que as pessoas vejam que quando vierem nos questionar com muita teoria, com muitos argumentos, nós possamos dizer: eu era cego e estou vendo.
mais uma vez, no versículo 33. Sob pressão dos fariseus, tentando argumentar que aquele operar não vinha de Deus, aquele homem diz assim: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Nenhum milagre poderia ter sido feito se não fosse de Deus. 5 passagens, sem incremento, sem fazer esforço intelectual. O nome de Jesus Cristo foi glorificado através do testemunho daquele homem. Nós só precisamos revelar ao mundo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós só precisamos mostrar ao mundo a vida transformada e a diferença que nós fazemos no meio da sociedade. Eu não preciso estar brigando com descrente, eu não preciso estar desdenhando da religião de ninguém, eu não preciso estar combatendo a convicção das pessoas de forma desrespeitosa. Eu só preciso testemunhar do verdadeiro amor de Deus. Eu só preciso dizer aquilo que realmente Cristo faz na vida das pessoas. O pastor Adão, que foi meu pastor lá em Imperatriz, ele hoje deve ter perto de 90 anos. Aquele homem já viu muita coisa na vida. E eu lembro que ele conta uma história. Quem foi que se batizou nos últimos tempos agora, de 1 ano, de 2 anos para cá? Quem foi? Quem se batizou? Irmã Elizabeth, Bruna... Não sei se é a Júlia ou a Giovana. Daqui um dia eu vou saber quem é das duas. Mas... E tem outros. Mas o fato é que se vocês acharam que o exame para o batismo é um momento tenso, vocês não viveram os piores tempos desse momento. Agora está tudo muito mais relax, muito mais... Antigamente era uma série de perguntas mesmo, não era, Ruth? Você era submetida a uma sabatina rigorosa. E que você tinha que discorrer vários fundamentos, decorar várias coisas para passar naquele exame. E o pastor Adão disse que tinha uma senhora iletrada, que não tinha leitura, que foi para o exame batismal, quando começaram a perguntar versículos da Bíblia, ela dizia: eu não sei. Mas e isso e aquilo que está na Bíblia? Você... Não sei. Cite aquele texto que Jesus... Não sei. Diz que ao final da sabatina dela, uma pessoa se levantou e disse: mas irmã fulana, como é que a senhora quer ser batizada se a senhora não respondeu nenhuma das perguntas que nós fizemos? Diz o pastor Adão que aquela mulher pediu a palavra e disse assim: eu não respondi nenhuma das perguntas que vocês me falaram, me fizeram. Eu não sei ler. Tudo que eu tenho aprendido da Bíblia é da explanação da palavra, é do que eu tenho aprendido através do ensino, do que os irmãos falam, me instruem. De fato, eu não respondi nenhuma das perguntas, mas uma coisa eu sei: eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Glória a Deus, né? Só precisa disso. Quanta gente é intelectualmente conhecedor da Bíblia, mas não vive? Quanta gente se ensoberbece por ser conhecedor, mas tem um testemunho que envergonha o Espírito Santo. Testemunhar do Senhor é falar do que Ele tem feito em nós e a igreja, que o nosso testemunho, irmãos, ele seja inequívoco, que as pessoas olhem para nós e digam: esse é um transformado. Que as pessoas olhem para nós e digam: esse é um servo de Deus.
Mas tenhamos cuidado, porque a nossa conduta ela é vigiada diuturnamente por quem está ao nosso redor. Tenhamos cuidado também, porque muitas vezes, como igreja, nós somos tendentes a querer incrementar demais as nossas ações, sofisticar demais aquilo que nós pretendemos realizar. As coisas não precisam ser sofisticadas, nem caras, nem incrementadas demais. Eu sou a favor de que as coisas da igreja sejam simples e acessíveis a todo mundo. Principalmente em relação, irmãos, à questão financeira. Muitas vezes eu sou contra algumas programações que impõem um gargalo financeiro para muita gente participar. Não pode. Em julho, a igreja fez uma movimentação assim milagrosa, fantástica, maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que se envolveram nisso para levar os nossos jovens e adolescentes para o congresso. O propósito de tudo aquilo, irmãos, era que quem não pudesse ir, que fosse por qualquer outro motivo, mas que não o financeiro. Que ninguém dissesse assim, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, porque eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição, porque eu não tenho dinheiro para pagar a alimentação. Qualquer outro motivo menos esse. E a igreja conseguiu esse objetivo, né, Heloísa? Os que não foram, foi por outro motivo, não foi pelo motivo financeiro. Uma movimentação muito bonita, irmãos. Isso é que é a igreja. Ou seja, a igreja igualou todo mundo, aplainou as diferenças, enlinheirou as veredas, todo mundo chegou naquele congresso igual. Não tinha ninguém melhor do que ninguém. Não tinha ninguém em condição superior a de ninguém. Todos foram em pé de igualdade. Isso aqui é essa igreja. Então não precisamos incrementar muito. Tem-se, a nível denominacional, cada vez mais sofisticado demais algumas programações, alguns congressos que se tornam caríssimos e impossíveis, proibitivos de serem participados por muita gente. O que nós estamos fazendo? Qual o sentido disso? Quando eu digo assim, não, para você participar de um congresso, a taxa de inscrição disso é um valor absurdamente alto, quanta gente eu estou excluindo disso, irmãos? Isso é ser igreja. Isso é dar oportunidade a todos a desfrutarem da graça de Deus, da bênção daquela programação. Não, eu estou escolhendo, fazendo a acepção de pessoas pelo critério financeiro. Isso, para mim, é profundamente equivocado esse tipo de atitude. O congresso, a programação, ela tem que ser acessível a toda e qualquer pessoa da igreja. Toda. Portanto, queridos, caminhando para o nosso final, que o nosso testemunho seja como o testemunho de João, de Pedro e de João. Pedro e João estavam passando para o templo, quando em Atos capítulo 4, de 5 a 16, Atos capítulo 4, de 1 a 5, eles encontram ali o quê? Quem lembra? Atos capítulo 4, Pedro e João. É um cego, um coxo, um leproso, um coxo. Um homem coxo que estava ali a mendigar, Atos capítulo 4. Aquele homem coxo,
fadado também a viver em mendicância, chama a atenção de Pedro e João, pede esmola. Pedro diz assim, ele diz assim: olha para mim, olha bem para mim. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. Queridos, isso é a igreja. Isso é a igreja. Pedro sabia, e a igreja sabe, que os males da humanidade e da sociedade que nós vivemos, eles têm que ser atacados na raiz. Nós temos que trazer cura, não é paliativo. Temos que proporcionar cura às pessoas, apresentar a cura, o remédio. E por conta daquele evento, Pedro acaba que, e João acaba que sendo levado ao Sinédrio, porque o Sinédrio não aceitava que o nome de Jesus Cristo estava sendo proclamado. E eles acabam sendo chamados para justificarem, para se explicarem. E no capítulo 4, versículo 12, eles se defendendo diante do Sinédrio, dizem assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa ser salvo. Versículo 13. Olha a reação do Sinédrio, olha a reação daquele conselho. Quem é que estava no Sinédrio, irmãos? Eram autoridades. Diz no versículo 5 que reuniram-se, e esse era o Sinédrio, as autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Eles veem o testemunho de Pedro e João, eles viram que o homem realmente foi curado. E aí no versículo 13, eles começam a ser divididos entre si, de tão forte que era o testemunho daqueles apóstolos, de tão inequívoco, de tão verdadeiro, de tanta verdade, de tão forte que aquilo falava. No versículo 13 ele diz assim: ao verem a intrepidez de Paulo e João, de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo. Amém? As pessoas reconhecem que nós estamos com Jesus Cristo. Você cala a boca, irmão, de qualquer um que tente argumentar contra a sua fé através do seu testemunho. Você dificulta a vida daqueles que tentam te envergonhar na tua fé, daqueles que duvidam do poder de Cristo. Você dificulta a vida deles através do que você testemunha ali. Pedro e João fez isso, o Sinédrio estava armado, mas eles tiveram que começar a se render. No versículo 14, Pedro e João, eles jogam a toalha e dizem, o Sinédrio, os integrantes do Sinédrio dizem mais uma vez: vendo com eles o homem que fora curado. Olha só, não tinha o que negar. Mulher de Deus, não tinha o que negar, o que contestar, o que esconder. Aquele homem fora curado. Era um fato, era como 2 mais 2 é 4. Então diz aqui o texto que vendo eles que o homem fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Que o mundo ao nosso redor nada encontre a dizer em nosso contrário. Que como Pedro e João, nós sejamos testemunhos inequívocos do poder transformador de Deus. Que a nossa vida seja uma carta lida, seja uma mensagem de Deus ao mundo. Que nós possamos levar
ser o sal da terra, levar a luz, a compreensão, o amor, a paz, onde nós estivermos. Eu não vou dizer nome não, e também vou já encerrar. Deus vai transformando a gente, e a gente vê isso na vida dos outros, né? Deus já realizou muita coisa na minha vida e me transformou demais, quem me conhece sabe disso, mas eu não quero falar de mim, eu quero contar a história dos outros. Falar da vida alheia é melhor do que da gente, né? Tem uma irmã aqui da igreja que ela contou um testemunho um dia que, para mim, e olha assim, que há pouco tempo essa irmã era tida como alguém esquentado e que não levava desaforo para casa e que... Ela disse... Eu vou olhar bem aqui para o centro, porque se eu olhar para os lados, vão saber quem é que eu estou dizendo. Ela falou que conseguiu um emprego novo, né? E aí estacionou o carro dela no estacionamento do lado do trabalho. Quando encerrou o expediente, que ela voltou, o carro estava amassado. Amassou o carro, alguém manobrando lá dentro, amassou. Ela disse que pediu o controle ao Espírito Santo, entrou no carrinho dela e foi para casa. Ah, tu não vai reclamar não? Não vou não. Eu não vou não. Vai fazer confusão não? Vou nada. Não sei como, eu não lembro como foi. O diretor lá do lugar soube disso e foi procurar nas câmeras quem tinha batido no carro dela. Descobriu quem era. Aquele homem chamou a irmã. E aí, você não vai fazer nada não? Não, deixa. Não, mas foi fulano, não sei o que, não. Eu não sei como foi que foi o desfecho, eu só sei que o diretor daquele local estava disposto a obrigar a pessoa que causou aquele dano a pagar, ressarcir o dano que a irmã teve, sem que ela movesse um centímetro para que aquilo acontecesse. Irmãos, isso é testemunho de Deus. Irmãos, olha, quando a gente confia em Deus, Ele é quem vai militar pela nossa causa. Eu não preciso ir no braço, Deus é quem luta por nós. Um belo testemunho, né? Então que o Senhor abençoe, nos faça testemunho dele, como igreja, todo dia. O Deus que opera em nossas vidas, operou e opera milagre e transformação. Isso deve ser mostrado em nós de forma a sacudirmos o alicerce das mais profundas convicções que negam a existência de Cristo e do seu poder. Que o nosso testemunho sacuda as bases da incredulidade. Que o nosso testemunho abale aqueles que insistem em negar a existência de Cristo e o poder transformador dele. Que o nosso testemunho seja inegável como o de José, que chegando no Egito como escravo, escória da sociedade, um jovem comprado, acusado de importunação, preso, algumas vezes ameaçado de morte. Aquele jovem manteve um testemunho autêntico, de tal forma que aquele mesmo algoz um dia teve que se render ao testemunho de José e dizer para os seus interlocutores: qual é o outro homem em quem nós encontraremos o Espírito de Deus como há em José?
Não há outro que tenha o Espírito de Deus como José tem. Que nós venhamos, através do nosso testemunho, dobrar, irmãos, as convicções contrárias à nossa fé. Que os inimigos da nossa fé no serviço, na vizinhança, dentro de casa, no trabalho, na escola, eles sejam obrigados a se quedar, a se dobrar diante daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Que Deus abençoe a igreja, tá bom? Que o Senhor possa nos ensinar todos os dias a viver de acordo com a vontade dEle. E que não guardemos isso para nós, mas exalemos esse cheiro, espalhemos essa luz no meio de onde nós estivermos. O Senhor abençoe. Vamos levantar para nós orar? Oremos. Santo Deus, louvamos o teu nome, te bendizemos pela tua palavra. Te louvamos também porque nós olhamos para a tua igreja, para os teus filhos e contemplamos pessoas imperfeitas, pessoas em processo de santificação, pessoas com as suas lutas, com os seus labores, com as suas fraquezas. Mas te louvamos porque o Senhor já operou inúmeros milagres no meio de cada um de nós. Te louvamos porque nós já somos objetos dos teus milagres. Te louvamos porque o Senhor já nos recebeu no teu reino, porque o Senhor já mudou as nossas vidas. Mas te pedimos que o Senhor nos guarde do mal, que cada um de nós nos mantenhamos vigilantes para não cairmos nas armadilhas do mal. Ó Deus, nos dá autenticidade, verdade, clareza no nosso testemunho. Usa as nossas vidas para o louvor do teu nome, para que o teu nome seja glorificado através das obras manifestas na vida de cada um de nós. Abençoa a nossa semana, abençoa cada família, ó Deus, se há corações angustiados, alivia, Senhor Deus. Se há pessoas preocupadas, ansiosas, traz a paz e a tranquilidade a todos os corações. Abençoa a vida da tua igreja, nos leva em paz, nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.